Olá Shounen, sejam muito bem-vindos ao ShonenTube, o melhor canal de animes, mangás e outras nerdices que eu tenho. No vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores protagonistas dos animes, na minha opinião. Vídeo de top 10, aquele esquema que você já conhece, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, aproveita e me segue nas redes sociais, @ShonenTube, tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok. Recados dados, vamos para o vídeo. E bom, na 10ª colocação eu botei aqui Light Yagami de Death Note. O Light, né, que é o Kira, ele é um protagonista muito marcante pra mim porque, pelo menos na minha experiência, ele foi um dos primeiros protagonistas a trazer o lado do vilão, né? Ele é o vilão da história. Se você acha que ele é o herói da história, eu recomendo que procure um psicólogo, ou um tratamento, ou alguma coisa do tipo. Mas, de qualquer forma, ele marcou muito, né? Porque a gente tá sempre acostumado a ver a caminhada do herói em contraponto ao vilão. E dessa vez a gente vê a caminhada do vilão se contrapondo com o herói, né? Que no caso era o L e depois o Nia. 10ª colocação, merecidíssima para Light Yagami. Em 9º lugar, Saitama. Saitama também é um personagem muito diferente. Ele é um personagem, um anime de One Punch Man, por mais que ele tenha assim momentos sérios, é um anime paródia. E o Saitama é um personagem paródia. Ele é praticamente uma piada de super-herói. E por ele conseguir fazer isso de forma tão bem, tornar o anime tão interessante, mesmo mantendo a piada do herói de um soco só, mostra o quão bem construído o personagem é, apesar dele ser só uma piada. One Punch Man é um grande sucesso e muito disso é por causa do Saitama, então a 9ª colocação é justíssima pra ele também. Em 8º lugar, Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Tanjiro é um protagonista que eu gosto muito porque ele não é o tipo de protagonista que, conforme a história vai acontecendo, ele vai amadurecendo. O Tanjiro ele já começa pronto. Você desde o início já vê os ideais que o Tanjiro tem e que ele vai terminar tendo na obra de qualquer jeito. A evolução dele não está nisso, a evolução dele é de poder. O confronto do Tanjiro não é para amadurecimento, é impor a visão que ele já tem naquele mundo cruel que devastou ele, matou a família dele. Então essa é a proposta do protagonista de Kimetsu no Yaiba. Era impor o que ele já é naquilo que ele vive. E cara, ele é um personagem muito determinado, muito amoroso, é o tipo de personagem bem altruísta. Então é um personagem que eu gosto bastante e não é à toa que Kimetsu no Yaiba faz tanto sucesso, porque os personagens de Kimetsu são muito carismáticos. Então fica aqui Tanjiro Kamado de Kimetsu no Yaiba na 8ª colocação. Em 7º lugar, um personagem que muita gente não gosta, mas eu simplesmente amo, que é o Subaru de ReZero. Cara, se tirar o Subaru de ReZero, praticamente não tem história. A história de ReZero é o Subaru. Tudo que acontece ou deixa de acontecer é por causa das ações do Subaru. O mundo de ReZero é riquíssimo, tem muitos detalhes, muitos personagens, muita coisa interessante, mas o que move a história é o protagonista. Ah, mas ele é fraco, ele não é isso tudo. Não é sobre poder, muita gente gosta daquele protagonista poderoso e o Subaru definitivamente não é isso. Ele já é o contrário do Tanjiro. O Tanjiro, como eu disse, ele já vem pronto. O Subaru não. Ele avança, ele regride, ele tenta se impor, ele muda, ele se arrepende, em alguns momentos ele enlouquece até, e eu acho isso sensacional. Eu acho sensacional, então o Subaru fica aqui na nossa 7ª colocação. Na 6ª colocação, um personagem que eu gosto muito, que pra mim é um personagem bem carismático, que é o Rin, de Ao no Exorcist, ou Blue no Exorcist. Pra mim, muito do sucesso que o anime fez é só por causa desse personagem. O protagonista pra mim carrega a história, e não porque ele é muito bem construído. Ele tem os problemas dele, ele carrega ali o peso de ser o filho de Satã, ele carrega o peso da morte do avô dele, né, o avô adotivo, entre aspas, né, que é aquele padre, os problemas lá de relacionamento com o irmão dele. Ele tem uma construção de personagem, mas o carisma dele é tão forte que praticamente carrega o anime sozinho. Inclusive eu aguardo uma 3ª temporada até hoje, eu não sei o que está acontecendo no mangá, eu não sei o que acontece com essa produção em si, mas no Exorcist merecia mais sorte. E, bom, o Rin, ele tem esses problemas todos, mas... E apesar de tudo isso que eu falei sobre o Rin, né, de todos esses problemas que ele tem, ele é um personagem que demonstra muita compaixão. Ele é um cara que tem muito sofrimento, já passou por muita coisa, mas ele consegue demonstrar compaixão. E isso lembra um pouco o Tanjiro e outros personagens que eu vou mostrar aqui pra frente. Mas por enquanto ele fica aqui em 6º lugar. Rin Okimura de Blue Exorcist. Em 5º lugar, um personagem que eu até vejo certa semelhança com o Rin, que, bom, é um protagonista que eu gosto muito, pra mim é atualmente dos animes atuais o meu protagonista favorito, que é o Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Cara, ele é carisma em pessoa, você não tem como ver Jujutsu Kaisen sem gostar do Itadori. Ele até não é o meu personagem favorito, mas ainda assim, ele é muito carismático, ele é muito simpático, ele é cativante. O jeito que ele se comunica com os outros personagens, o fardo que ele carrega, o jeito que ele lida com as situações, tudo isso é muito significante do personagem.
ele é um personagem que vai evoluindo, ele vai sendo moldado. Nessa primeira temporada a gente já vê bastante mudança nele, né? Nas próximas temporadas a gente vai ver mais mudanças nele. No anime a gente pode citar, por exemplo, a morte do Junpei como uma grande virada de chave na história dele. No mangá ainda vão ter outros eventos, então ele não é o tipo de protagonista que é o Tanjiro, ele é um protagonista que vai avançando, ele vai amadurecendo para se tornar alguma outra coisa. Enfim, ele fica aqui na nossa quinta colocação, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen. Em quarto lugar, um dos meus protagonistas favoritos, do meu anime favorito, Edward Elric de Fullmetal Alchemist Brotherhood. O desenvolvimento do Edward, ele acontece anterior à história de Fullmetal Alchemist. Os principais eventos que fizeram o personagem amadurecer se passam antes da história. Durante a história, ele até tem outros amadurecimentos, acontecem coisas que fazem o personagem crescer, mas a maior parte do crescimento aconteceu antes, embora seja mostrado no anime. Então ele tem um pouco do Tanjiro, né, de impor o que ele já é no mundo, mas ao mesmo tempo ele absorve também novas coisas do mundo. Ele é um personagem determinado, inteligente, tem bom coração, ele acerta, mas ele tem falhas. É um personagem muito bem construído, como tudo na obra de Fullmetal Alchemist, então ele merece estar aqui na quarta colocação. Em terceiro lugar, Kenshin Himura, de Samurai X, ou Rurouni Kenshin. Cara, Kenshin foi por muito tempo meu protagonista de anime favorito. Ele é praticamente uma lição de moral ambulante. O Kenshin, ele é o tipo de personagem que vai moldar seu caráter. Ele já teve um amadurecimento que ele precisava ter, ao mesmo tempo ele ainda vai amadurecer mais. O que a gente vê no anime já é o resultado de uma experiência que ele teve anteriormente, que é explicada depois, e ainda assim ele arruma espaço para evoluir mais. A gente vê ele no anime que, apesar dele se mostrar uma pessoa muito boa, ele tá no fundo do poço. Ele convive com arrependimento, ele convive com a depressão, que é o peso e a responsabilidade de todas as vidas que ele tirou. E com o tempo ele vai conseguindo superar de certa forma isso, ele vai conseguindo perdoar o que ele fez, ele consegue encontrar motivos para viver e valorizar isso. Então, cara, o Kenshin pra mim é um personagem incrível, com certeza merece estar aqui na nossa terceira colocação, abrindo o nosso pódio, Kenshin Himura de Samurai X. Em segundo lugar, um dos personagens mais carismáticos de todos os tempos, que pra mim é um grande responsável por furar a bolha dos animes e trazer esse novo boom de animes, né, nessa geração, né, porque eu acho que o primeiro boom de animes no Brasil foi Cavaleiros do Zodíaco e com certeza o segundo boom foi Naruto, e muito por causa do protagonista. Cara, Naruto é muito cativante, ele é um personagem muito carismático, todo mundo ama o Narutinho, ama seus discursos nos jutsus, ama o jeito que ele é determinado e nunca desiste, e isso inspira as pessoas. Ele é um personagem muito humano, ele sofre, ele é um personagem que não vai ter resposta pra tudo, como por exemplo no caso da luta contra o Pain, que ele termina a luta, ele tenta resolver no diálogo, ele mostra que não tem resposta, mas ainda assim ele tá disposto a buscar essa resposta. Narutinho é um personagem sensacional, ele faz jus à fama que tem, é super merecido o sucesso que ele teve, é justificável a quantidade de fãs que Naruto conseguiu trazer, então ele fica aqui na nossa segunda colocação por ter aberto portas para muita gente pro mundo dos animes. Então Naruto na nossa segunda colocação. E por fim, em primeiríssimo lugar, para encerrar o nosso vídeo, Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho é um personagem icônico, talvez ele seja mais querido aqui no Brasil por causa da dublagem. Eu não sei como é a relação dos japoneses ou do resto do mundo com o Yusuke de Yu Yu Hakusho, mas aqui no Brasil ele é praticamente uma divindade entre os protagonistas de anime. Ele é muito carismático, muito debochado, e isso faz dele muito querido. Ele tem vários bordões incríveis, muito por causa da dublagem brasileira, mas ainda assim ele é um personagem muito complexo. Ele é um personagem bad boy, mas ao mesmo tempo ele é um cara sensível, ele é um cara marrento, mas muito amigo. Ele não é um personagem só fanfarrão, ele tem diversas camadas, ele é um personagem muito interessante. E tem o jeitinho, né, a forma que ele lida com as coisas é sempre sensacional. Então Yusuke Urameshi de Yu Yu Hakusho está em primeiro lugar na nossa lista de melhores protagonistas de anime. Então se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se quiser apoiar de outras formas, estou deixando aqui embaixo links de cursos onde você pode aprender a desenhar seus personagens favoritos, desenvolver jogos, criar sua própria história. Tem também o link do Apoia-se, tem o link da nossa lojinha com uma infinidade de produtos, uma parceria com a Magazine, onde você pode comprar produtos de animes ou qualquer outra coisa. A gente fica por aqui e até a próxima.